Olá, meu nome é Miguel Munhoz Duarte e bem-vindos a esta sessão. O meu objetivo hoje é falar de reskilling das pessoas que estão não empregáveis para a economia digital. Ou seja, como trazer profissionais que são não técnicos, mas que têm experiência, que têm talento para a economia digital de uma forma massiva. E gostava de começar com um número, 375 milhões. 375 milhões é o número de pessoas que estão ou vão ser forçadas a mudar de ocupação e de trabalho, de emprego, nos próximos anos. Estamos a falar aqui de um número assustador e, sobretudo, quando olhamos para que profissionais são estes. São profissionais que são da velha economia do século XX, que por isso mesmo não são digitais, não são técnicos e que, quando olhamos para o mercado de trabalho como dos dias que correm, olhamos que não há aqui um encaixe perfeito das suas competências, dos seus skills, com aquilo que o mercado do século XXI, desta nova economia digital, exige. Estamos a falar aqui de profissionais, sobretudo, de setores mais tradicionais, de setores como a banca ou a própria indústria, ou até serviços, que depois de anos de experiência não são, digamos que, apreciados e têm vindo a ser e vão ser ainda mais com a automação, com o crescimento da automação, descartados na economia digital. Pessoas com experiência de anos que, quando começam a pesquisar por novas oportunidades de trabalho, não vão encontrar nada. Isto é um problema que, a nível mundial, como eu dizia, são 375 milhões estimados pela McKinsey, mas que adiciona em cima de uma economia onde já temos muitas pessoas desempregadas. Estamos a falar de 200 milhões que estão desempregadas ou precárias, que estão na economia, como eu dizia, menos digital, a economia do século passado, e que vão ser forçados a entrar nesta nova lógica do mundo digital. E o Fórum Económico Mundial ainda reforça esta urgência de uma forma mais assustadora, porque nos diz que vamos precisar de fazer um reskilling de 1 bilhão de pessoas até 2030. Ora, e que soluções é que existem para fazer este esforço? Muitas delas temos vindo a falar aqui noutros painéis, aqui noutras intervenções que foram feitas nesta conferência. Mas falamos sobretudo de transformar o skill set destas pessoas para a economia digital, ensinando-os ou programar, ou data science, ou skills de marketing digital e outras, uma miríade de soluções. Mas a minha pergunta é, será que essas soluções são suficientes? E apesar daquilo que é muitas vezes dito, ou pelo menos pode ser percebido, aprender código ou mesmo data science não é fácil. Não é assim tão rápido como muitas vezes é pregoado e claramente não é para toda a gente. E, portanto, diríamos que estas soluções são muito necessárias, são excelentes, mas não são suficientes para resolver este problema, um problema desta dimensão. Então, obviamente que deve haver mais formas melhores, não é? E eu gostava de vos trazer aqui uma nova forma que creio que acrescentará valor àquilo que conhecem. Bom, para vos falar da nova forma, vou começar por dimensionar aqui um pouco aquilo que é a aprendizagem de código. Na verdade, código, estamos a falar de um nicho de pessoas quando comparadas com toda a economia mundial. Estamos a falar de 0,3% da população mundial sabe fazer código. Se pensarmos agora em todas as pessoas que vão aprender código, podemos chegar, se calhar, a 5% da população mundial a fazer os produtos digitais, os softwares, que os 99% das pessoas utilizam. Surgiu, felizmente, aqui há uns anos, uma tendência, até protagonizada por empresas portuguesas como a OutSystems, que foi o low-code. E o low-code não é mais do que uma versão mais fácil, mais democrática também, e também muito mais rápida de produzir, criar produtos digitais, software. Claramente, apesar de ser mais democrática do que aprender código e mais rápida também, ainda assim
Exige, obviamente, uma aprendizagem, exige uma curva também de aprendizagem e domínio, e estamos a falar aqui, se calhar, de um potencial de 10% da população mundial pode se transformar em especialistas de low-code. Mas nos últimos anos tem surgido aqui outra tendência sobre a qual eu gostava de vos trazer e de vos falar. Chama-se no-code. Estamos a falar aqui de ainda uma perspectiva ainda mais democrática do que o código ou o low-code, em que podemos chegar a falar aqui quase de 1/3 da população mundial conseguir dominar esta forma de criar e construir produtos digitais. Aquilo que chamam-se os citizen developers de todo o mundo e que tem começado a fazer o seu caminho, mas nos últimos 2 anos explodiu, quer em adoção, quer em densidade e profundidade daquilo que permite fazer. Vamos só começar por definir o que é no-code. No-code basicamente é construir software, desenvolver software sem escrever uma linha de código. É também conhecido como programação visual. E, apesar de já existir há uns anos, tem vindo a acelerar muito na sofisticação que permite fazer e na abrangência de produtos que se conseguem criar com esta tecnologia. Para vos dar a ideia aqui do que é, do lado esquerdo tem o tradicional código em que escrevemos nas várias linguagens, mas escrevemos, no fundo, instruções para que o computador interprete e assim se crie um produto digital. No lado direito tem aqui uma pequena imagem que mostra como funcionam a maioria das ferramentas de no-code, ou seja, são ferramentas de programação visual em que, de uma forma muito intuitiva, arrastando, utilizando drag and drop, arrastando elementos, parametrizando esses elementos, conseguimos criar coisas tão sofisticadas e evoluídas como uma aplicação ou até mesmo um software, criando já bases de dados sofisticadas por trás ou uma lógica de workflows para que esse software possa funcionar de uma forma automática. Claramente não é uma coisa de hoje, dirão alguns que já conhecem isto. De facto não é, até começou antes dos anos 2000 com alguns ensaios de programação visual. Mas de facto a explosão começou nos anos 2000 com a existência do WordPress ou Drupal, que sendo de uma forma Content Management Systems para gerir sites, permitiram democratizar um pouco mais aquilo que era a programação de uma página web. Nos anos 2010, nesta segunda fase das ferramentas no-code, vimos a explosão daquilo que são os motores de templates, em que, de uma forma simples, permitiam aos utilizadores agarrar num template e com isso construir, seja um site, uma landing page ou uma loja como o Shopify permite, ou como o Wix, Squarespace, ou Weebly, entre outros. Mas, de facto, a parte mais interessante que eu queria focar esta conversa de hoje é trazer-vos aquilo que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. De facto, as ferramentas sofisticaram-se ainda mais e ferramentas como o Webflow, que permite fazer sites, ou a portuguesa BondLayer, que permite fazer sites de uma maneira muito intuitiva, com uma capacidade de visual muito forte, como o Glide, que permite fazer apps, ou a Dalo, como o Bubble ou o Builder, que permite fazer já softwares, ou mesmo até com ferramentas que estão no back-end, como o Zapier para fazer automações, o Integromat, ou mesmo uma ferramenta como o Airtable, que permite fazer já bases de dados relacionais. Estas ferramentas, estas tecnologias de no-code têm permitido uma muito maior flexibilidade nas ferramentas e, para além disso, traz-nos benefícios claros em relação à linha mais tradicional de produzir produtos digitais. Estamos a falar de muito mais fácil, estamos a falar de meses em vez de anos para aprender e dominar estas ferramentas. Estamos a falar de uma velocidade de desenvolvimento também muito mais acelerada. Em semanas conseguimos construir um produto versus meses nas ferramentas e nas linguagens tradicionais. E depois também tem este lado democrático também no preço, uma vez que permite não só criar, mas também manter produtos digitais de uma forma muito mais barata do que os
forma tradicional de desenvolvimento. E isto, hoje em dia, permite-nos dizer que o no-code é um movimento que está claramente já a dar os passos de democratização e que vai claramente ter aqui um futuro muito, muito interessante a seguir de perto. Mas como é que funciona? Trazemos aqui alguns detalhes mais sobre o no-code. Bom, basicamente o no-code traz para cima da mesa coisas que anteriormente dariam muito trabalho e até muitas vezes eram quase que impossíveis para utilizadores que estavam ainda a aprender ou fazer os seus primeiros passos no código. Coisas como logins, sign-ins, sign-ups, coisas como contas de utilizadores, pagamentos, alertas, notificações, e-mails, vêm já prontas, quase que incluídas nas ferramentas de no-code. Depois torna a construção dos interfaces dos produtos digitais muito mais fáceis, porque estamos a falar de coisas muito visuais, como eu vos dizia há pouco e mostrei. Com drag and drop, nós conseguimos puxar elementos para a nossa aplicação, o nosso software, e a ferramenta trata de tudo aquilo que são as funcionalidades por nós. Depois, para além disso, aquilo que seriam coisas muito mais robustas e difíceis de construir num produto digital, como segurança, como a escalabilidade e todas essas funcionalidades, manutenções que são necessárias num produto digital, aquilo que fica quase que no back-end, por trás dos produtos digitais que vemos, as ferramentas no-code têm também incluídas e, portanto, permite facilmente que qualquer pessoa consiga fazer. E por isso mesmo, como há pouco dizia, conseguimos também escalar, obviamente não interminavelmente, para isso depois precisamos obviamente evoluir também isso para um produto para código, mas permite, pelo menos no início de qualquer projeto, garantir a escalabilidade de uma forma robusta e sem problemas. Portanto, claramente no-code é como se fosse um corta-mato para quem não tem skills técnicos ou para quem os tem e quer ainda andar mais rápido. E o que é possível construir com no-code? Alguns exemplos, mas basicamente conseguimos construir sites e diretorias mais dinâmicas, conseguimos fazer aplicações, conseguimos construir marketplaces de raiz, conseguimos construir ferramentas internas, conseguimos fazer softwares e web apps, conseguimos fazer chatbots ou voice bots e até mesmo jogos e produtos digitais mais complicados. Alguns exemplos trago-vos aqui. Um marketplace como o Airbnb ou Uber é possível construir com uma ferramenta no-code. Uma ferramenta interna como, por exemplo, sei lá, um CRM para a nossa própria empresa ou um Application Tracking System para os candidatos que temos na nossa empresa, consegue ser feito através de uma ferramenta, quase que substituindo muitas das ferramentas que utilizamos, obviamente de uma forma simples. Conseguimos fazer diretorias dinâmicas como, por exemplo, como a Zillow, mas como tantas outras, em que criamos uma base de dados que atualiza dinamicamente e consegue ser feita. Conseguimos construir comunidades em que permitimos que diferentes utilizadores consigam aceder dentro da comunidade a conteúdos ou o que seja. E para não falar, obviamente, de websites, landing pages, que hoje em dia se conseguem fazer em minutos ou horas, em vez de dias e meses. E como é que podemos utilizar o no-code para fazer esta missão que eu vos dizia desde o início, de fazer o reskilling dos não empregáveis da economia digital? Pois bem, é para isso que criámos o No-Code Institute, uma iniciativa portuguesa e cuja missão é fazer o digital reskilling de pelo menos 1 milhão de pessoas até 2030 através de no-code. E como é que o vamos fazer? Uma plataforma / uma academia que vai permitir a estes profissionais em transição fazerem um reboot das suas carreiras, aprendendo a construir software e produtos digitais com no-code e reintegrando-se no mercado de trabalho da nova economia.
E queremos claramente transformar aqueles que são não empregáveis, aqueles que têm talento, que têm skills, experiência e que ainda têm muito para dar à nossa economia e sociedade, queremos torná-los mais empregáveis, mais úteis e mais bem-sucedidos, outra vez, de novo, para que assim consigamos que a economia digital não fique ninguém para trás. Muito obrigado. Se quiserem saber mais sobre no-code, com muito gosto podemos falar. Deixo-vos aqui os contactos em baixo. Visitem-nos no nosso site e, por favor, explorem o no-code, porque muitas portas se vão abrir com esta grande janela. Muito obrigado.